Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer para vocês uma palavra da parte de Deus neste dia, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. A palavra do Senhor nos diz que havia um homem e esse homem ele tinha dois filhos. O mais novo dele disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. E não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região, e este o mandou para seus campos para apacentar os porcos. E ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. E aí o jovem falou: Eu me levantarei, irei até a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi até seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Então aqui nós estamos diante desta palavra que fala que o pai tinha dois filhos e um dos filhos, que era o mais novo, o caçula, pediu a sua herança porque queria sair de casa. E aqui nós, pelo relato da história, nós vemos que era um homem muito rico. E aquele jovem quis sair de casa. E ali o pai deu a parte dele e ele saiu de casa, foi embora, saiu de casa. E aqui no decorrer da palavra de Deus, nós vemos que aquele jovem gastou todas as suas riquezas, ele ficou sem nada. E ali ele ficou sem casa, sem abrigo, sem alimento, sem nada. E ali o que foi que aconteceu? Ele pediu um emprego para cuidar de porcos, apacentar porcos. E ali, quando ele se viu naquela situação, ele começou a lembrar-se do que ele tinha na casa do pai dele. Que lá no pai dele, na casa do pai dele, ele não precisava trabalhar porque ele era rico, o pai dele tinha os servos. Tudo que ele queria estava ali, era apenas pedir para os empregados. E ali aquele jovem, ele começou a cair na real, ele começou a se arrepender, a se lembrar do que ele tinha na casa do pai dele, do que ele deixou para trás, do que ele desperdiçou para poder alimentar o seu ego, para poder viver as paixões deste mundo. Ele viu que tudo aquilo era ilusão, porque enquanto ele estava com dinheiro, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha pessoas ao lado dele. Mas quando ele gastou tudo que ele tinha, ele ficou abandonado. Onde estavam os amigos daquele jovem? Entendeu? Todos o abandonaram, ele ficou sozinho. Só o que lhe restou foi cuidar daqueles porcos. E a palavra de Deus diz que ele passava por tanta fome, tanta necessidade, que ele sentia o desejo de comer a comida dos porcos. Então, o mundo é assim, o inimigo, ele vem com as suas bandejas, com os seus prazeres para nos oferecer, e quando a gente toma posse daquelas bandejas, quando a gente faz aquilo que o inimigo nos oferece, e quando acaba, ele nos destrói, porque a palavra do Senhor diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do inimigo. Então você que saiu da casa do pai, você que se afastou por algum motivo, é tempo de você voltar, é tempo de você reconhecer. Porque nós vemos aqui que esse jovem, ele reconheceu o que ele tinha feito. Ele se levantou
e ele disse: eu vou até o meu pai. Então nós vemos aqui a coragem daquele jovem. Ele estava ali no poço, no lamaçal, no fundo do poço, mas ele tinha uma esperança dentro dele. Ele sabia que se ele se arrependesse, reconhecesse, voltasse para a casa do pai, o pai estaria ali de braços abertos para recebê-lo. E com você não é diferente. Você que saiu dos caminhos do Senhor, que saiu da presença do Senhor, por algum motivo é tempo de você voltar, é tempo de você reconhecer que você precisa de Jesus, precisa voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus não quer que você viva nessa situação, nessa vida de derrota, de destruição, de humilhação. Jesus não quer que você viva isso, Ele tem uma vida eterna para você. Faça como esse filho pródigo, reconheça o seu erro e volte para Jesus. E aqui nós vemos que aquele jovem, ele se humilhou, ele disse: eu me levantarei. Ele se posicionou, ele tomou uma decisão, uma atitude. Então, muitas das vezes o que falta em você, você tomar uma atitude, é você se posicionar. Não se preocupe com o que vão dizer, com o que vão falar. Se levante diante dessa situação. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu não quero viver essa vida de angústia, de tristeza, de humilhação. Senhor, me ajuda, me dá força. E o Senhor, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te dá graça. Porque assim como o pai daquele jovem estava ali esperando ele, o Senhor Jesus também está te esperando para você voltar para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando. Dê o primeiro passo, seja corajoso, se levante e diga: eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou voltar para a casa do Pai, lugar de onde eu nunca deveria ter saído, porque o Senhor Jesus, Ele tem honra para você. O Senhor Jesus, Ele tem uma vida eterna para você. Ele não quer te ver dessa maneira. O Senhor Jesus não quer te ver preso, aprisionado nessa vida que você está vivendo, vida de solidão, vida de fracasso, de derrota. O Senhor Jesus não quer te ver assim. Ele quer que você se levante, Ele quer que você se erga, Ele quer que você tome uma atitude, uma decisão. Porque a decisão tem que partir de mim e de você. Nós que temos que decidir, nós que temos que nos levantar, nos posicionar, assim como esse jovem se posicionou. E aqui nós vemos que quando aquele jovem se levantou, se posicionou, foi até ali a casa do pai dele. O pai dele se alegrou juntamente com seus servos. O pai dele fez uma festa, matou um novilho, deu vestes novas. E é assim que o Senhor Jesus quer fazer com você. Ele tem vestes novas para te dar. Ele tem uma nova identidade para te dar. Muitos olham para você e não dão nada por você, te julgam, te criticam, dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, dizem que você vai viver assim o resto da vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem uma vida eterna para você. Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer mudar a tua trajetória. Se levanta desse chão, se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E aqui, aquele pai diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então esse jovem, ele estava morto, não fisicamente, mas espiritualmente. E quantos não estão mortos espiritualmente e não conseguem ver? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele estava morto, mas ele reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos não estão perdidos longe da casa do Pai? Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você se levantar, se erguer, se posicionar. Jesus está te esperando de braços abertos. Você que já teve aquele encontro com o Senhor Jesus, você que já serviu a Deus e hoje você está longe da presença do Pai por algum motivo, por algo que aconteceu, algo que falaram para você e você se entristeceu, você se feriu, você se magoou. Deixa eu te dizer uma coisa: é tempo de voltar. É tempo de voltar para a casa do Pai. Deixa para trás o passado, o que passou. Aleluia. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a casa do Pai. O Senhor tem saudade de ti. Ele está te esperando.
O Senhor está te esperando, toma uma decisão, se posiciona. Jesus, Ele te ama. Ele se importa com você. Ele tem uma vida eterna para ti. Ele não quer te ver desse jeito, nessa sarjeta, abandonado, rejeitado, não. Jesus não te esqueceu, Ele não te rejeitou, Ele te aceita de volta. Volta para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Se levanta deste chão, toma posição. Jesus tem uma vida eterna para ti. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não te abandonou, Ele não tem vergonha de você. Ele apaga o teu passado, Ele faz tudo novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo novo para a tua vida. Dá o primeiro passo para o Senhor. Que você venha tomar posse dessa palavra e que você venha se posicionar, venha tomar uma decisão. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, volta, é tempo de voltar. É tempo de voltar para a casa do Pai. Procura igreja próximo da sua casa e diga: eu quero me reconciliar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero viver uma vida nova com o Senhor. E Jesus tem uma vida nova para ti. Renuncia. Tudo isso aí que está te afastando de Deus, tudo isso aí que está te ferindo, está te machucando, está adoecendo a tua alma, ferindo o teu espírito. É tempo de você voltar para a casa do Pai. E o Pai te espera com amor, com vestes novas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, receba essa palavra em nome de Jesus e volte para os braços do Pai.